Certeza, viu, Murilo? Boa tarde para você, para a Bruna, boa tarde a todos. Olha, não tem um que justifique, né? Foram 3 assassinatos, 3 famílias aí, né, que perderam pessoas queridas. Então, assim, eu falo que quando é esse tema para a gente fazer a cobertura, a gente tem que levar a informação, claro, mas não é fácil, é complicado porque a gente se compadece das dores dos familiares, dos amigos, e foi justamente isso que eu e o Luciano Silva, hoje pela manhã, a gente sentiu. A gente acompanhou parte do velório das 2 vítimas em Regente Feijó, e é isso, era um sentimento, claro, de tristeza, também aquele misto de saudade que as pessoas vão deixar e também de revolta da forma com que aconteceu, como tudo aconteceu. Então não é fácil nessa hora, viu? A gente acompanhou então pela manhã o velório da Solange Paula de Oliveira, que ela está sendo velada em Regente Feijó, e também do Ricardo Alexandre Massaranduba. Ele foi velado em Regente Feijó, mas o sepultamento já ocorreu na manhã desta terça-feira em Indiana. Já o corpo da terceira vítima, Marcos César Gomes Alves, está sendo velado em Anhumas. E a gente está aqui em frente à delegacia em que Eduardo de Souza Silva se entregou na tarde desta segunda-feira, depois de cometer, né, todos esses crimes, e ele foi preso. Daqui ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Caiuá. Claro que a gente vai acompanhar toda essa história e, como eu disse, pela manhã a gente foi até o velório, acompanhou um pouquinho, né, nessa manhã difícil para muitas pessoas em Regente Feijó, e vocês conferem agora na reportagem. Uma manhã marcada pela tristeza em Regente Feijó. Desde as primeiras horas, familiares e amigos compareceram à casa de velório da cidade para prestarem as últimas homenagens a Solange Paula de Oliveira, de 43 anos, e Ricardo Alexandre Massaranduba, mais conhecido na cidade como Tuca, de 49 anos. Devido ao momento sensível e de comoção, ninguém quis gravar entrevista, mas relataram à nossa equipe de reportagem que ambos eram pessoas do bem e que o sentimento que fica diante da tragédia, além da saudade, é o de revolta. Uma terceira vítima, Marcos César Gomes Alves, de 55 anos, foi velada na cidade de Anhumas. Os crimes aconteceram nesta segunda-feira. Solange foi morta a tiros pelo ex-companheiro, um agente penitenciário, dentro da própria casa, no bairro Nosso Teto, em Regente Feijó. A morte foi constatada no local. Segundo informações da polícia, ela foi atingida por tiros na cabeça e no peito. Ela atuava como policial penal na penitenciária de Martinópolis. A menos de 1 quilômetro, no mesmo bairro, o suspeito também matou Ricardo com disparos de arma de fogo. Mas a abordagem foi no meio da rua, por volta das 11 horas da manhã. A nossa equipe falou com testemunhas que não quiseram gravar entrevista. Elas disseram que o atirador não deu tempo de diálogo e que a ação foi muito rápida. O mecânico foi atingido na cabeça. Na sequência, segundo informações da polícia, o agente penitenciário fez mais uma vítima, na cidade vizinha Anhumas, que fica a cerca de 10 quilômetros de Regente Feijó. O intervalo entre os crimes foi de meia hora. No início da tarde desta segunda-feira, o agente penitenciário suspeito de cometer os 3 homicídios se entregou à polícia em Presidente Prudente. Ele deixou o carro estacionado em frente a uma farmácia na rua Dr. Gurgel, a poucos metros da delegacia participativa, e caminhou até a unidade policial, onde se identificou como responsável pelos 3 assassinatos. Antes, se livrou da arma que teria sido usada na prática dos crimes, que posteriormente foi encontrada pela polícia após o suspeito indicar a localização. O carro foi periciado pela polícia científica. Havia sangue nos bancos e na roda dianteira direita. O para-brisa também estava quebrado. Dentro também foram encontrados um carregador e várias munições. Apesar de 3 pessoas nesse caso serem agentes penitenciários, a Polícia Civil já destacou que as mortes estão ligadas a motivos particulares. Não se trata de nenhum tipo de ataque contra agentes públicos. Agora, a investigação segue para esclarecer a motivação desses crimes. Foi praticar os 3 homicídios, 2 na cidade de Regente Feijó, 1 na cidade de Anhumas. Ele acaba se deslocando aqui à cidade de Presidente Prudente, mais especificamente que é a delegacia participativa no centro da cidade.
e aí, consequentemente, se apresenta, né? Ele ingressa com o plantão se apresentando como sendo o autor. Ele estaciona o carro dele, deixa o carro dele estacionado de frente aqui à delegacia, né? A unidade policial, e com isso a gente, tomando conhecimento, já tomamos todas as medidas necessárias para a atuação dele no flagrante delito.